Magistério, Livro 1, O Desafio de Ferro, de Holly Black e Cassandra Clare. Capítulo 18. Cal sonhou que estava preso sob o peso de um enorme travesseiro felpudo. Acordou grogue, agitando os braços, e quase acertou o filhote de lobo deitado em seu peito, e que o olhava, ansioso, com enormes olhos cor de fogo. A plena e esmagadora consciência do que tinha feito atingiu Cal, e ele saiu de debaixo do lobo, tão rápido que deslizou para fora da cama e foi parar no chão. A dor ao bater com o joelho na pedra fria fez com que ele despertasse de vez. Então se viu ajoelhado, fitando diretamente os olhos do filhote de lobo, que tinha se aproximado da beirada da cama e o encarava. Murph! Grunhiu o filhote. Shhh! Sibilou Cal. Seu coração estava disparado. O que ele fizera? Tinha mesmo trazido um animal dominado pelo caos para dentro do Magisterium? Ele bem podia ter tirado toda a roupa, coberto o corpo com líquen e corrido pelas cavernas gritando: "Me expulsem! Interditem minha magia! Me mandem para casa!" Daria no mesmo. O filhote choramingou. Seus olhos rodopiavam feito catavento, fixos em Cal. A língua projetou-se para fora e, em seguida, tornou a subir. "Puxa vida!" murmurou Cal. "Você está com fome, não é? Ok, vou arrumar alguma coisa para você comer. Fique aqui. Isso, bem aqui." Ele se levantou e olhou o despertador na mesinha de cabeceira. 11 horas, e o alarme ainda não tinha disparado. Estranho. Abriu a porta do quarto silenciosamente, e no mesmo instante se deparou com Tamara, já de uniforme, tomando café da manhã na mesa da sala compartilhada. Era uma variedade de comidas de aparência deliciosamente normal. Torradas com manteiga, linguiça, bacon, ovos mexidos e suco de laranja. "Aaron voltou?" perguntou Cal, fechando a porta do quarto com cuidado ao passar. Então encostando-se nela, no que esperava ser uma pose despreocupada. Tamara engoliu a torrada que tinha mordido e balançou a cabeça. "Não. Célia passou aqui antes e disse que as aulas de hoje foram canceladas. Não sei o que está vendo." "Acho melhor eu trocar de roupa", disse Cal, esticando a mão para pegar uma linguiça da mesa. Tamara olhou para ele. "Você está bem? Está agindo engraçado." "Estou bem." Cal pegou outra linguiça. "Já volto." Então correu para o quarto, onde o filhote de lobo estava deitado em cima de uma pilha de roupas, agitando as patas no ar. Assim que viu Cal, ficou de pé e correu para ele. Cal prendeu a respiração ao lhe oferecer a linguiça. O lobo cheirou a comida e a engoliu de uma só vez. Cal lhe deu a segunda linguiça, observando desolado, enquanto ela desaparecia igualmente rápido. Passando a língua no focinho, o lobo aguardava com expectativa. "Ah", disse Cal. "Acabou. Espere que eu vou pegar mais alguma coisa." Vestir um uniforme limpo deveria ter levado segundos, mas não com o lobo saltando por todo o quarto. Revitalizado pelas linguiças, ele roubou a bota de Cal e a arrastou pelos cadarços para debaixo da cama, mastigando o couro. E então, depois que Cal pegou a bota de volta, o lobo agarrou a bainha de sua calça e começou a brincar de cabo de guerra. "Pare!" implorou Cal, puxando. Mas isso só pareceu deixar o lobo mais empolgado. Ele pulava na frente de Cal, louco para brincar. "Eu já volto", prometeu Cal. "Fique quieto, e depois vou levar você para dar um passeio." O lobo inclinou a cabeça para o lado e voltou a rolar de costas pelo chão. Cal aproveitou esse momento para sair do quarto, fechando a porta rapidamente. "Ah, ótimo", disse Mestre Rufus, afastando-se da parede oposta para encarar Cal. "Você está pronto. Temos uma reunião a qual comparecer." O coração de Cal quase saiu pela boca ao vê-lo. Tamara, limpando as migalhas de torrada do uniforme, olhou para Cal de um jeito estranho. "Mas eu ainda não tomei café", protestou Cal, olhando para a comida.
Se ele conseguisse pegar mais alguns punhados de linguiça e levar para o quarto, poderia ser o suficiente para o lobo aguentar até ele voltar da reunião. Na outra escola, as reuniões em geral eram palestras de 1 hora sobre como coisas ruins poderiam acontecer se você tomasse atitudes erradas, ou sobre qual era o problema com o bullying, ou, pelo menos uma vez, os horrores dos ácaros no colchão. Ele não achava que seria como essas, mas esperava que terminasse rápido. Tinha certeza de que o lobo precisaria passear muito, muito em breve. Caso contrário, bem, Cal preferia nem pensar nessa possibilidade. Você comeu 2 linguiças, disse Tamara, sem ajudar muito. Não pode estar morrendo de fome. Comeu mesmo? Disse Mestre Rufus, secamente. Nesse caso, vamos, Callum. Alguns membros da Assembleia dos Magos estarão presentes. Não queremos nos atrasar, pois tenho certeza de que vocês podem adivinhar o assunto. Cal estreitou os olhos. Cadê o Aaron? Perguntou ele, mas Mestre Rufus não respondeu. Apenas os conduziu para o corredor, onde se juntaram ao fluxo de pessoas que passavam pelas cavernas. Cal jamais vira tanta gente nos corredores da escola. Mestre Rufus se pôs atrás de um grupo de alunos mais velhos acompanhados por seus mestres, que seguiam na direção sul. Sabe para onde estamos indo? Perguntou Cal a Tamara. Ela balançou a cabeça. Estava mais séria do que de costume. Cal se lembrou da garota na noite anterior, agarrando-o pelos braços e tentando arrastá-lo para longe do lobo dominado pelo caos. Ela arriscara a vida por ele. Cal nunca tivera amigos como ela ou Aaron. Agora que os tinha, não sabia muito bem o que fazer com eles. Chegaram a um auditório circular, com alguns bancos de pedra se erguendo do chão em toda a volta do palco redondo. Mais para o fundo, Cal viu um grupo de mulheres e homens de uniforme verde-oliva, e imaginou que fossem os membros da Assembleia que Mestre Rufus havia mencionado. Ele levou os dois a um lugar mais adiante, e ali, finalmente, viram Aaron. Ele estava na primeira fila, sentado ao lado de Mestre North, longe o bastante para que Cal não pudesse falar com ele sem gritar. Na verdade, só conseguia ver a nuca de Aaron, seus finos cabelos louros espetados. Aparentemente, era o mesmo de sempre. Um dos Macares. Um Macar. Soava como um título agourento. Cal pensou em como as sombras tinham envolvido os lobos na noite anterior, e em como Aaron parecia horrorizado depois que tudo terminou. O caos quer devorar. Não parecia o tipo de poder que alguém como Aaron, de quem todo mundo gostava e que gostava de todo mundo, devesse ter. Melhor pertencer a alguém como Jasper, que provavelmente estaria muito interessado em dar ordens na escuridão e em introduzir a magia do caos em animais esquisitos. Mestre Rufus se levantou e subiu ao palco, dirigindo-se ao centro para tomar seu lugar no estrado. Alunos do magistério e membros da Assembleia! Começou ele. Seus olhos escuros varreram o salão. Cal sentiu seu olhar demorar-se nele e em Tamara por um momento, antes de prosseguir. Todos vocês conhecem a nossa história. Os Magisteriums existem desde o tempo do nosso fundador, Filipus Paracelso. Eles existem para ensinar jovens magos a controlar seus poderes e prover uma comunidade de aprendizado, magia e paz, bem como criar uma força para que possamos defender nosso mundo. Todos vocês conhecem a história do inimigo da morte. Muitos perderam membros da família na grande batalha ou no massacre gelado. Todos também têm conhecimento do tratado, o acordo entre a Assembleia e Constantine Maiden, que assegura que, se nós não o atacarmos nem as suas forças, ele não nos atacará. Muitos de vocês, acrescentou Mestre Rufus, seus olhos escuros percorrendo o auditório, também acreditam que o tratado está errado. Murmúrios tomaram conta da plateia. O olhar de Tamara moveu-se rapidamente pelos membros da Assembleia, sentados. Ela estava ansiosa, e Cal percebeu de repente que 2 dos integrantes da Assembleia eram os pais de Tamara. Ele os vira antes, no desafio de ferro. Agora estavam sentados muito eretos, as expressões pétreas enquanto olhavam para Rufus. Cal podia sentir a desaprovação emanando do casal em ondas. O tratado significa que precisamos confiar no inimigo da morte. Confiar que ele não nos atacará, que não usará esse hiato sem batalhas para aumentar suas forças.
Mas o inimigo não é confiável. Houve um zumbido entre os membros da Assembleia. A mãe de Tamara estava com a mão no braço do marido, que tentava se levantar. Tamara parecia congelada. Mestre Rufus elevou a voz. Não podemos confiar no inimigo! Digo isso como alguém que conheceu Constantine Maidan quando ele era aluno do magistério. Fechamos os olhos ao aumento do número de ataques de elementais, inclusive um na noite passada, a alguns metros das portas do magistério, e de ataques a nossas linhas de suprimentos e abrigos. Fechamos os olhos não porque acreditamos nas promessas de Constantine Maidan, mas porque o inimigo é um Makar, um dos poucos já nascidos entre nós para controlar a magia do vazio. No campo de batalha, seus dominados pelo caos derrotaram o único outro Makar do nosso tempo. Sempre soubemos que, sem um Makar, estaríamos vulneráveis ao inimigo, e desde a morte de Verity Torres, aguardamos o nascimento de outro. Muitos outros alunos agora, sentados, dobravam o corpo para a frente. Estava claro que, enquanto alguns deles tinham ouvido falar no que acontecera na véspera do lado de fora dos portões, ou sabiam porque estiveram lá, outros apenas começavam a imaginar o que Rufus estava prestes a dizer. Cal viu um grupo de alunos do Ano de Prata inclinando-se para Alex, um deles puxando sua manga e perguntando, sem emitir som. Você sabe do que se trata? Ele balançou a cabeça. Os membros da Assembleia, enquanto isso, cochichavam entre si. O pai de Tamara agora estava recostado na cadeira, mas sua expressão era intensa. Tenho a satisfação de anunciar, disse Rufus, que descobrimos a existência de um Makar aqui no magistério. Aaron Stewart, pode se levantar, por favor? Aaron ficou de pé. Vestia o uniforme preto, e a pele sob seus olhos estava escura pela exaustão. Cal se perguntou se eles o tinham deixado dormir. Pensou no quanto Aaron tinha lhe parecido pequeno na noite anterior, ao ser levado da colina. Parecia franzino agora, embora fosse um dos garotos mais altos do Ano de Ferro. Ouviram-se muitos arquejos na plateia e muitos sussurros. Depois de, nervoso, correr o olhar pelo auditório por um momento, Aaron começou a se sentar, mas Mestre North balançou a cabeça e fez um gesto indicando que ele deveria permanecer de pé. Tamara tinha as mãos fechadas sobre o colo e olhava, preocupada, de Mestre Rufus para seus pais, em silêncio e com os lábios contraídos. Cal jamais havia se sentido tão feliz por não ser o centro das atenções. Era como se todas as pessoas no auditório estivessem devorando Aaron com os olhos. Somente Tamara estava distraída, provavelmente preocupada, porque sua família parecia prestes a subir no palco e acertar Mestre Rufus com um estalactite. Um dos membros da Assembleia desceu de seu banco e levou Aaron para o palco. Quando ele avistou Tamara e Cal, sorriu um pouco, ergueu as sobrancelhas como que para dizer: "Que loucura!" Cal sentiu os cantos da boca se erguerem em resposta. Mestre Rufus saiu do palco e foi sentar-se ao lado de Mestre North, no espaço deixado por Aaron. Mestre North inclinou-se e sussurrou algo para Rufus, que assentiu. De todas as pessoas no auditório, North era o único que não parecia nem um pouco surpreso com o discurso. A Assembleia dos Magos gostaria de reconhecer formalmente a afinidade de Aaron Stewart com a magia do caos. Ele é o nosso Makar. O membro da Assembleia que fez o anúncio sorriu, mas Cal podia ver que o sorriso saiu forçado. Provavelmente reprimia alguma coisa que queria dizer a Mestre Rufus. Nenhum deles pareceu gostar do discurso. No entanto, ele recebeu aplausos, puxados por Tamara e Cal, que bateram os pés e assoviaram, como se estivessem em uma partida de hóquei. Os aplausos continuaram, até que o membro da Assembleia fez um gesto pedindo silêncio. Agora, disse ele, espera-se que todos vocês entendam a importância dos Makares. Aaron tem uma responsabilidade com o mundo. Somente ele pode desfazer o dano que o pretenso inimigo da morte provocou, livrar a Terra da ameaça dos dominados pelo caos e nos proteger das sombras. Ele deve garantir que o tratado continue a ser respeitado, para que a paz prevaleça. Nesse ponto, o membro da Assembleia se permitiu um olhar sombrio na direção de Mestre Rufus. Aaron engoliu em seco. Obrigado, senhor.
Farei o meu melhor. Mas nenhum caminho difícil é trilhado sozinho, prosseguiu o membro da Assembleia, olhando para os demais presentes no auditório. Será responsabilidade de todos os seus colegas cuidar de você, apoiá-lo e defendê-lo. Ser um Macar pode ser um fardo pesado, mas não terá de carregá-lo sozinho. Não é? Nas duas palavras finais, a voz do membro da Assembleia se elevou. O público aplaudiu novamente, dessa vez a si mesmos, como uma promessa. Cal aplaudiu o mais forte que pôde. Levando a mão a um dos bolsos do uniforme, o membro da Assembleia tirou uma pedra escura, segurando-a diante de Elrond. Guardamos isto por mais de uma década, e é uma grande honra para mim ser a pessoa que vai entregá-la a você. Você vai reconhecê-la como uma pedra de afinidade, que se ganha quando conquista o domínio de um elemento. A sua é o ônix preto, pelo domínio do vazio. Cal inclinou-se para a frente a fim de ter uma visão melhor, e as batidas do seu coração assumiram um ritmo irregular. Porque ali, na palma da mão daquele membro da Assembleia, estava uma pedra que era gêmea da que se encontrava na pulseira que seu pai enviara a Mestre Rufus, o que significava que a pulseira um dia pertencera a um Macar. Houve apenas 2 Macares nascidos na época de seu pai. Portanto, somente 2 possíveis donos para a pulseira, Verity Torres ou Constantine Maiden. Ele parou de aplaudir. As mãos caíram em seu colo.